Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa filosofia de criação de filhos que propõe uma verdadeira virada de chave. Baseada no livro As 4 Perguntas Fundamentais da Filha, a ideia aqui é bem poderosa. Em vez de focar só em conquistas e desempenho, a gente deveria ajudar as crianças a encontrar respostas para 4 perguntas essenciais. Perguntas que, no fim, definem quem elas são. Vamos ver como isso funciona na prática? Olha só, a fonte já começa indo direto ao ponto, né? Essa citação mostra o perigo de condicionar nosso amor e nossa atenção ao que a criança faz. Quando ela sente que isso é valorizada por tirar nota boa ou por vencer no esporte, o impacto emocional pode ser devastador, sabe? Cria uma sensação bem ruim de vazio. E as consequências disso são bem sérias. As crianças ficam esgotadas, se sentem vazias e, o que é uma baita ironia, acabam com a autoestima lá embaixo. Elas começam a acreditar naquela ideia perigosa de que o valor delas está no que fazem, e não em quem são. Pensa bem, é uma base muito, mas muito frágil para se construir uma vida, não é mesmo? Tá, mas e aí? Qual é a alternativa? Bom, a proposta aqui é uma mudança total de foco. Em vez de só olhar para as conquistas, a ideia é ajudar as crianças a encontrar as respostas para essas 4 perguntas essenciais. Porque são justamente essas respostas que, segundo o livro, constroem uma identidade e um senso de valor que vem de dentro para fora. E a primeira dessas grandes perguntas vai lá na raiz de tudo, a nossa origem. Afinal, para saber quem a gente é, o primeiro passo é entender de onde a gente veio, certo? Parece simples, mas é uma das perguntas mais profundas que existem. De onde eu vim? E olha, a resposta que uma criança guarda lá dentro para essa pergunta, isso vira o alicerce para toda a visão de mundo dela. Segundo essa filosofia, a resposta é que a existência de uma criança é intencional. A ideia central é transmitir que ela foi planejada, sabe? Por um criador que a ama, que ela não é um acidente. E essa mensagem vale para todas as crianças, sejam elas biológicas, adotadas, de criação. A mensagem fundamental é: você foi desejada. E o impacto de acreditar nessa ideia de uma origem intencional é enorme. A criança se sente mais segura. Ela começa a enxergar não só o seu próprio valor, mas também o valor dos outros e aprende a viver com mais propósito, com um senso de gratidão. Isso, claro, já puxa o gancho para nossa segunda pergunta, que é quase uma consequência natural da primeira, a questão do valor. Pois é, todo mundo em algum momento se pergunta: eu tenho valor? Eu sou importante? A resposta que a gente encontra para isso é o pilar que sustenta a nossa autoestima. E aqui a gente vê uma diferença crucial que a fonte aponta. De um lado, tem o valor que vem de fora, o extrínseco. Ele depende do que a gente faz, da aprovação dos outros. Ou seja, é super frágil. Do outro lado, tem o valor intrínseco, que vem de quem a gente é. Esse sim é incondicional. Ele não some quando a gente falha. E aqui está o pulo do gato. Conquistas são ótimas, claro, mas elas não consolam a gente na hora do fracasso. O que realmente nos sustenta, segundo essa filosofia, é a certeza de um amor incondicional, um amor que existe independentemente do nosso desempenho. E para uma criança, a principal fonte desse amor incondicional vem dos pais. Essa citação resume tudo perfeitamente. A atenção e o amor dos pais são as ferramentas mais poderosas que existem para construir esse senso de valor que vem de dentro. Bom, com essa base de origem e valor bem estabelecida, a gente chega na terceira pergunta, que já entra num terreno um pouquinho mais complexo: a moralidade. Ou seja, existe um padrão de certo e errado? E como é que uma criança desenvolve esse entendimento? O livro descreve esse desenvolvimento em 4 etapas. Começa com uma intuição, um feeling natural de certo e errado. Mas isso é muito moldado pela observação, principalmente dos pais, e pelo que outros adultos dizem. No fim das contas, o que essas figuras de autoridade consideram verdade se torna a base moral da criança. Ou seja, o exemplo é fundamental. Então, a fonte compara 2 abordagens. A moral subjetiva, onde cada um cria as próprias regras, é vista como um barco sem leme, sabe? Insuficiente para nos proteger das tempestades da vida. Já um padrão moral objetivo, que vem de fora, funciona como um farol, um lembrete constante do nosso valor incondicional. Certo. Com a base de origem, valor e moral pronta, a gente chega na 4ª e última pergunta. E essa olha lá para frente, para o futuro. É a questão do destino. Essa é uma pergunta sobre propósito, esperança e resiliência. É o famoso "o que o futuro me reserva?" E como é que eu vou dar conta do recado? E a resposta, que olha que legal,
não é prometer uma vida sem problemas. Pelo contrário, segundo a fonte, o maior presente que a gente pode dar a uma criança é a confiança de que ela é capaz de lidar com os desafios que, inevitavelmente, a vida vai trazer. E de onde vem essa esperança? A filosofia do livro aponta para 3 pilares: a confiança que nasce do próprio esforço e da experiência, a certeza de que elas são resilientes, uma certeza muito reforçada pelos pais, e, por fim, a fé em um poder superior que as ama. Então, para a gente resumir e amarrar tudo, o quadro fica bem claro. A resposta para a pergunta da origem estabelece a intenção. A do valor, a incondicionalidade. A da moral, um padrão que reforça esse valor. E a do destino, a esperança e a resiliência. Viu como tudo se conecta para formar um alicerce sólido? E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. Independentemente da nossa abordagem, a questão central é esta: qual alicerce nós estamos ajudando a construir? Um que se baseia em desempenho e conquistas? Ou um que se baseia em valor intrínseco e incondicional? A resposta para essa pergunta pode definir tudo.